Ela me abandonou por um milionário que não existia em 48 horas, sua fantasia virou um pesadelo. Se você tivesse me contado há um ano que a mulher com quem me casei, aquela com quem comprei uma porra de uma casa, com quem ri, discuti, construí uma vida, me deixaria por algum CEO sem camisa que ela conheceu no Instagram, eu não teria acreditado. Mas foi exatamente isso que aconteceu. O nome dela é Helena, ficamos casados por 6 anos de verdade, não perfeitos, mas nossos. Tínhamos terças de tacos, lavanderia de domingo de manhã, brigas, canecas combinando de uma loja cafona do Etsy. Achava que éramos sólidos, achei errado. Começou pequeno, como sempre começa. Ela começou a ficar estranha com o telefone, virava ele quando eu entrava na sala, ria de mensagens que não me deixava ver, dizendo que era só uma colega do trabalho, com muita frequência. Tentei não ser paranoico, dei espaço, confiei, mas foi crescendo. Ficou obcecada com um cara nas redes sociais, um magnata de imóveis chamado Christian Vance. Eu só sabia o nome porque havia assistindo vídeos dele enquanto fazia o jantar uma noite, ele era o típico bro do Instagram, lambos, pôr do sol em Miami, legendas longas sobre manifestar abundância, sinal vermelho total. Brinquei sobre isso, ela não riu. Um dia, do nada, ela olhou para mim na mesa de café da manhã, calma, quase serena, e disse, acho que acabou. Conheci alguém, o nome dele é Christian, estamos apaixonados. Juro, fiquei sem ar por um instante. Fiquei ali, torrada na metade do caminho até a boca, meu mundo se quebrou e se espalhou pelo balcão da cozinha. Você sabe, ele me entende, é um visionário. Você sempre foi seguro, seguro assim. Como se isso fosse uma coisa ruim, como se lealdade não fosse mais sexy. Ela empacotou naquela noite, sem gritaria, sem implorar, sem drama. Só fechou a mala de ouro idiota e saiu pela porta como se fosse para um retiro de yoga, em vez de explodir nossa vida toda. Você vai entender um dia, ela disse. Isso é maior que a gente. Fiquei ali, chocado, enquanto ela saía. Não segui, não briguei, só sussurrei para mim mesmo, espero que você consiga tudo que merece. E eu quis dizer isso. Ela saiu com aquele brilho, parecia que tinha evoluído num jogo cósmico de amor. Ela realmente achou que tinha atualizado. Ele entende minha alma, ela disse, jogando anos de história numa mala. Não, ele entendeu marketing, entendeu mulheres solitárias rolando o feed às 2 da manhã, sonhando com algo mais brilhante que suas vidas reais. Nem tive energia para ficar bravo. Naquela primeira noite, só sentei na sala, olhando para a marca na almofada do sofá, onde ela costumava sentar, a caneca de café ainda na mesa, com borrado de batom e tudo, ela nem levou. Comecei a fazer o que qualquer um faria quando seu mundo se despedaça de repente, mergulhei fundo na internet. Pesquisei Christian Vance. No começo, parecia impressionante, biografia no Instagram, um pesadelo de palavra-chave, magnata de imóveis, investidor de criptomoedas, coaches de alma, mentalidade bilionária, só que tinha fotos de iates, Bentleys, jantares chiques, saguões de hotel que pareciam cenários de filme. Cliquei nas tags, fucei nos comentários, algo não fazia sentido. Mesmas carros em cidades diferentes, mesmo terno, mesmas legendas copiada e colada semanas separadas. Então, achei. Um tópico no Reddit, alguém mais foi enganado pelo Christian Vance. Meu sangue gelou. A verdade era que Christian Vance não era um CEO de imóveis. Era um golpista, um scammer em tempo integral, com um lado de mentoria falsa. Alugava Airbnbs, fingia que eram suas casas, contratava fotógrafos para segui-lo por 48 horas, depois estendia aquelas fotos por 6 meses de conteúdo. Escolhia mulheres das mensagens diretas como se fossem números de loteria, as bombardeava com amor, falava de construir impérios, usava elas para cartões de crédito, Venmo, conexões, e depois desaparecia ou, pior, as enrolava enquanto se preparava para encontrar a próxima vítima. E minha mulher caiu nisso pesado. Eu não disse nada, ainda. Não ia salvar ela. Ela me deixou, escolheu ele, e a verdade ia bater como um trem. Eu já sentia isso crescendo, aquele momento em que a cortina sobe e ela vê que o cara em quem ela apostou tudo é só fumaça e hashtags. Não precisei levantar a mão, a vida já vinha na direção dela para dar uma bufetada. Aconteceu mais rápido do que eu pensei. Achei que ia levar uma semana, 2, mas não, 48 horas. É assim que durou sua pequena fantasia. Ela postou uma foto deles no story do Instagram, ela e Christian, num condomínio de luxo, tomando champanhe com vista para o centro de Miami. J. Miami. 2 horas depois, story apagado, foto do perfil sumiu, conta privada. Foi aí que eu soube que tinha começado. A primeira ligação veio na manhã seguinte. Deixei tocar, nem pisquei. Depois veio a mensagem, pode-me ligar, por favor. Fiquei olhando, não respondi.
3 horas depois, outra mensagem. Eu cometi um erro, só fala comigo, por favor. Queria rir, não porque fosse engraçado, mas porque era tudo tão previsível. Você troca seu casamento por um cara que conheceu numa história de 60 segundos e depois percebe que não é o protagonista de um conto de fadas do Instagram, você é a vítima. Ela finalmente ligou de um número diferente, atendi por curiosidade, você não tem ideia do que ele fez, ela disse, a voz tremendo. Tente-me. Ela me contou tudo, eles voaram para Miami às custas dela, claro. Ele disse que estava esperando uma transferência bancária ou algum negócio fechar. Ela cobriu o hotel, as jantas, o voo. Disse que a amava na segunda noite, na terceira manhã, ele sumiu, desapareceu do quarto enquanto ela tomava banho, deixou um nome falso, um telefone desconectado, uma carteira vazia. Levou a bolsa, o laptop, até o passaporte, deixou ela limpa. Você estava certo, ela sussurrou, como se isso fosse consertar algo. Eu sei, falei, mas continue. Ela quebrou. Consigo ouvir aquele momento, o ego se despedaçando, a vergonha invadindo. Não sei o que fazer, não tenho nada, preciso de ajuda. Fiquei em silêncio por um instante, porque parte de mim queria ajudar a antiga versão de mim, aquela que ainda amava, ainda se sentia responsável por ela. Mas o homem que ela deixou para trás. Já tinha acabado de brincar de seguro, de aterrissagem suave. Helena, eu disse, calmo e claro, você perseguiu seu sonho, agora acorde. Então, desliguei. Ela apareceu 3 dias depois. Ouvi a batida, olhei pelo olho mágico, e lá estava ela, cabelo preso num coque bagunçado, o de grande demais, provavelmente o meu, e olhos tão inchados que parecia que ela não tinha dormido desde Miami. Ela segurava o celular numa mão, as chaves do carro na outra, sem mala, sem drama, só aquele ar de quebrada, de destruição crua, que dá para sentir do corredor. Abri a porta, não falei nada. Ela só olhou para mim, com os lábios tremendo, e disse, não sabia onde mais ir. Eu assenti lentamente. Isso faz 2 de nós. Ela entrou sem perguntar. Não a segurei, mas também não a convidei. Ela foi para a cozinha, como se fosse automático, sentou na mesma cadeira do balcão onde tomava café com aveia, enquanto mexia no Zillow procurando uma casa dos sonhos que nunca poderíamos pagar. Ela começou a falar, a voz rachando, vazia, mentiu sobre tudo, as empresas, o dinheiro, até o nome dele. Eu sei, pesquisei na noite que você foi embora. Isso a pegou forte. Ela pescou rápido, como se estivesse tentando expulsar a vergonha pelos olhos. Porque você não me impediu. Dei uma risada curta, não de humor, de incredulidade. Te impedir? Você chamou ele de sua alma gêmea. Helena, você disse que eu era só seguro. Eu era seu marido, não seu carcereiro. Ela ficou quieta, bem quieta, e eu vi. Ela não era só arrependida, ela estava desfeita, aberta, como se alguém tivesse puxado uma torneira de vergonha. Eu enchi um copo de água, sentei na frente dela, não perto, não consolando, só presente. O que você quer de mim? Perguntei sinceramente. Não sei, ela respondeu, só preciso de tempo, espaço para entender as coisas. Não tinha mais amor, remorso, só sobrevivência. Ela não me procurava, só buscava segurança de novo. Mas eu tinha aprendido minha lição. Você pode dormir aqui uma noite, só uma. Disse, sério. Depois, você se vira, igual eu tive que fazer. Ela assentiu, não chorou, não discutiu. Dormiu no sofá aquela noite, enquanto eu fechei a porta do meu quarto e, deixa eu te contar, deitado naquela cama sozinho, não me senti mais solitário. Me senti merecedor. Na manhã seguinte, a encontrei sentada na beirada do sofá, a manta amassada no chão, as mãos grudadas naquela mesma caneca de café trincada que eu não usava desde que ela saiu. Parecia menor, meio desanimada. Mas eu não senti pena, não mais. Senti que tinha acabado. Você dorme? Eu perguntei, quase sem força. Ela sussurrou, quase. Eu assenti, peguei minhas chaves, joguei uma barra de cereal na bancada. Tenho que trabalhar, quando eu voltar, quero que você já tenha ido. Era isso. Sem argumentos, sem história triste. Ela não chorou, talvez soubesse que não tinha mais cartas na manga, ou estivesse cansada demais para fingir. De qualquer jeito, só sentou ali, assentiu, e pareceu entender. Você não pode queimar sua vida e esperar que quem você queimou vá te trazer água. Enquanto eu estava no trabalho, recebi uma mensagem, só uma, obrigada por não fechar a porta na minha cara. Eu sei, não merecia. Não respondi, ela estava certa. Não merecia. Cheguei em casa à noite, o lugar estava quieto, mais limpo do que eu esperava, sem sinal dela, só a caneca lavada e arrumada na bancada,
como se ela achasse que isso ia lhe garantir um pedaço de misericórdia. Não garantiu. Tinha um post-it na bancada, com a letra dela, nítida e inclinada. Desculpa, só percebi o que tinha quando perdi. Obrigada por não se transformar no monstro que eu imaginei que te tornei. Li uma vez, depois joguei fora. Mais tarde, sentei no sofá, ela dormia nele, e deixei o silêncio me dominar. Eu poderia ter amado ela para sempre, aquela minha versão, a que perdoava fácil demais, que justificava o frio, o afastamento, o desaparecimento. Ele teria perdoado. Mas foi embora. A nova versão de mim está ocupada construindo uma vida onde estar seguro não é uma falha, onde amar é ficar mesmo quando é chato, difícil ou verdadeiro. Já fazem umas 2 semanas, Helena foi embora. Sem ligações, sem mensagens, sem citações no Instagram sobre cura ou crescimento pelo sofrimento. Silêncio total. Eu acho que ela provavelmente estava na rua, ou de volta nos comentários dos CEOs no TikTok, fingindo que não estava recém-divorciada e quebrada. Essa era a dela. E eu? Estava lentamente começando a respirar de novo. Ainda estranho, ainda calado, ainda encontrando grampos de cabelo dela nas gavetas que eu nem tinha mexido. Mas eu avançava. Então, numa noite de quinta, acho que recebi a batida na porta. 2 toques suaves. E lá estava ela, Maia. Você não conhece Maia? Ela era uma velha amiga da Helena, não tão próxima, mas que costumava sair com ela há anos, encontros duplos, jantares em grupo, essas coisas. Ela sempre perguntava de verdade, sempre notava quando algo estava estranho, quando a Helena ria alto demais ou quando eu parava de olhar nos olhos. Não tínhamos conversado desde a separação, achei que ela tinha sumido com o resto do círculo da Helena, mas lá estava ela, capuz, coque bagunçado, comida de delivery numa mão, uma garrafa de cerveja barata na outra. Não se assuste, ela disse, levantando a comida, tacos e um pedido de desculpas. Eu levantei uma sobrancelha. Ela suspirou. Eu sabia que tinha algo errado, com ela, com ele, com tudo. Mas não sabia o que dizer. E quando percebi, já era tarde demais. Eu senti que estaria invadindo se chegasse perto. Dei passagem, deixei ela entrar. Não porque precisava de companhia, mas porque a sinceridade dela não parecia pena, parecia respeito. Sentamos no chão, comemos tacos, bebemos cerveja morna, como 2 pessoas que sobreviveram a algo horrível. Ela não pressionou, não insistiu, só ouviu, riu quando eu disse que ainda durmo com uma parede de travesseiros onde a Helena costumava estar, assentiu quando falei que odiava o silêncio, mas não estava pronto para barulho também. Ela me olhou fixo, numa hora, e disse, acho que você nunca foi entediante. Acho que ela era demais para reconhecer estabilidade. Não respondi, mas senti, como se alguém tivesse acabado de abrir um interruptor que eu nem sabia que tinha desligado. Não trocamos beijo naquela noite, nem faíscas repentinas, nem começo dramático, música ao fundo. Mas, quando ela foi embora, virou-se e disse, se quiser conversar de novo, ou só comer tacos e conversar, sabe onde me encontrar. E, pela primeira vez em muito tempo, sorri e disse, queria muito isso. Depois daquela primeira noite, ela não me mandou mensagem de imediato, nem encheu o meu celular de bom dia, ou como você está. Só deu espaço, como se soubesse que eu precisava lembrar quem eu era, sem alguém sempre preenchendo o espaço. E, de alguma forma, isso me deu vontade de falar com ela mais ainda. Uma semana depois, mandei mensagem, só quero comer tacos de novo, e dessa vez, trazer uma cerveja. Ela respondeu, só se for aquela ruim de sempre. Sentamos na varanda de trás, dessa vez, sem luz, só o zumbido das lâmpadas de rua e o som do ar de verão. Ela trouxe cobertores, eu trouxe histórias. Histórias que não contei para ninguém desde antes da Helena, coisas que nem tinham a ver com casamento, só comigo, sobre como eu tocava violão antes do trabalho, como o dinheiro tornava tudo sério, como eu quis abrir meu próprio negócio uma vez, mas me desanimei. Ela me ouviu, não como a maioria, que só espera a sua vez de falar, mas de verdade. Em um momento, percebi que olhava para ela, de verdade, e pensei, caramba, quando essa menina virou o lugar mais seguro da minha vida. Não porque ela fosse perfeita, mas porque ela não tentava ser nada que não fosse ela mesma, não fingia ser uma garota dos sonhos, nem prometia um amor eterno. Ela só estava ali. Sem drama, sem pressão, sem sumir. Em Miami, só tacos, sarcasmo e papo de verdade. Semanas passaram, começamos a trocar mais mensagens, a nos ver mais, ainda sem expectativas. Até que, numa noite, ela apareceu de hoodie oversized e meias felpudas, carregando uma caixinha de sorvete de menta com chocolate chip, como se fosse uma oferta de paz. Um dia difícil, eu disse, daqueles dias que odeio o mundo inteiro, mas quero estar perto. Ela se enroscou no meu sofá, com as pernas encolhidas, o sorvete equilibrado perigosamente na lap,
e assistimos ao filme mais bobo, nem terminamos. Em algum momento, na metade do segundo ato, ela se encostou em mim, não precisando, não seduzindo, só cansada, segura, casa. Não teve monólogo romântico, beijo molhado na chuva, nem momento em que Maia olhou para mim e disse: "Te amo desde sempre." Não foi assim que aconteceu. O que aconteceu foi mais silencioso, eu fazendo café numa manhã, percebendo que tinha feito 2 xícaras sem pensar, uma preta, outra com leite de aveia e canela. Era ela me mandando mensagem numa terça qualquer: "Espero que sua reunião vá bem, você consegue", e eu sorrindo feito bobo no estacionamento de um posto de gasolina. Era ela ajudando um gato de rua na minha varanda, como se fosse uma missão sagrada, e chorando quando ele finalmente ronronou no colo dela. Era constância, era doçura, era real. Eu contei para ela como me sentia, da maneira mais chata, mais sagrada, possível. Estávamos no trânsito, numa ponte, ela falando que cereal é só sopa, e eu disse: "Acho que te amo." Ela piscou, nem pausou para efeito dramático, só estendeu a mão pelo console central, apertou minha mão e disse: "Sei que te amo também." Sem fogos de artifício, sem swell de violino, só a gente, vivo, honesto, seguro. Helena tentou-me procurar uma vez, enviou um e-mail longo sobre crescimento, perdão, como percebeu que eu era quem escapou, até enviou uma foto antiga nossa numa praia que nem lembro qual. Não respondi, não por amargura, mas porque não tinha mais que dar a ela uma explicação. Ela teve sua chance, colocou fogo nela, e eu construí algo das cinzas. Não um conto de fadas, nem uma vingança, só algo real, devagar, forte. Alguns meses atrás, perguntei à Maia se ela queria morar comigo. Ela topou, com uma condição: continuamos com as noites de tacos, e ela deixa eu decorar a varanda igual uma vó no outono. Combinado. Agora, tem um cobertor no nosso sofá que sempre cheira ao perfume dela, uma escova de dentes ao lado da minha, e 2 canecas na secadora. Toda noite, eu não acho que amor é achar alguém que faz borboletas voarem. Acho que é encontrar alguém que não pisca quando suas asas estão quebradas, e, se você tiver sorte, ajuda a lembrar como voar de novo. Comenta aí embaixo o que você teria feito se ela tivesse voltado rastejando.